vamos falar sobre a parte ofensiva, ou seja, a tática ofensiva. Quais as jogadas melhor utilizadas pelo meio-campo e pelo ataque de uma equipe que joga ofensivamente? A minha equipe ideal, o que eu procuro fazer para a minha equipe atingir o objetivo maior, que é o gol. Digamos que esse seria o time do Kashima, com o Masa, o Akita, o Shunzo, Okuno, Gaia, Honda, Carlos Alberto, Ishii, Zico, Alcindo e Kurosaki, que foi uma base da primeira fase. Quando a bola estava aqui na nossa defesa, seja do lado direito com o Shunzo ou lado esquerdo com o Okuno, que o adversário viesse marcar, essa bola teria que ser metida aqui na frente para o Alcindo ou o Kurosaki fazer essa movimentação para a parte lateral do campo e imediatamente receber o suporte do Santos, minha e do Kurosaki e aqui do Akita. Então nós tínhamos sempre um suporte do que recebia a bola de mais 4 jogadores. Se esse jogador fizesse essa jogada por esse canto, teria que entrar e o Ishii teria que completar por aqui. Pelo lado esquerdo, a mesma coisa, uma bola que fosse lançada pelo lado esquerdo, né, aqui para o Kurosaki, digamos, ou o Alcindo, essa jogada, a bola aqui, quando ele se movimentasse, teria que ter o suporte da mesma forma. Então, o que nós sempre dizíamos é que todo jogador que tivesse com a bola, ele tem que ter pelo menos um mínimo de 2 jogadores no suporte, para, caso ele não possa ir para frente, ele saber com quem jogar a bola. それでは実践のプレーからサポートの仕方を見てみましょう。ここではボールを持っているアルシンドに対してサントスと黒崎がサポートに入っているのがよくわかります。ディフェンダー2人にチェックを受けたアルシンドはサントスにボールを回し、黒崎のシュートに結びつけることができました。続いては本田に対する黒崎長谷川のサポートです。この2人のサポートによって本田はサイドへのドリブル、アルシンドへのセンタリング、そして黒崎もしくは長谷川へのパスという4つのプレーの選択が可能になりました。Outro tipo de jogada é o overlap, ou seja, a troca de posições. Normalmente ela deve ser utilizada a partir do momento quando há inversão de jogadas. Digamos que a bola esteja aqui pelo lado direito, com a Akita, Santos, Alcindo dando suporte, o Honda ou o Shunzo. Quando a bola está por aqui, é importante que haja uma virada de jogo para o lado esquerdo, para você encontrar maior facilidade para a troca de posições. Então digamos que a bola venha do Akita ou do Honda, e essa bola tem que ser metida aqui para o Ishii. Imediatamente o Akita volta para compor a defesa e aí o Gaia faz o overlap. Por que essa inversão de jogadas? Porque normalmente aqui vai estar congestionado também pelos adversários. E essa virada de jogo, naturalmente, que pega quase que sempre 2 contra 1. Recebendo essa bola, a ultrapassagem que nós chamamos de overlap. Eu acredito que é a melhor maneira de você surpreender o adversário quando há essa virada de jogo. 試合の中でオーバーラップはどのように使われているのか見てみましょう。ここでは右サイドに7人の敵が集まっているのが分かります。ここで本田はスペースの広い左サイドにパスを出します。そしてパスを受けたジーコの後ろから大場がオーバーラップして敵に対し2対1という有利な状況を作りました。もう一つ見てみましょう。右から左へパスをつないでサイドを変え、ボールを受けた吉田の後ろからここでも大場がオーバーラップして2対1の局面から簡単に相手ディフェンダーを抜き去りチャンスを作っています。
No futebol de hoje, 80% dos gols saem desse posicionamento aqui, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Se você faz uma linha aqui, normalmente através dos cruzamentos é onde saem os gols. Então digamos que foi feito o overlap e o lateral chegou aqui desse lado. O que eu sempre digo para os atacantes do Kashima é que eles têm que preencher essa zona aqui. Então um tem que preencher aqui na frente, no primeiro pau, o outro no segundo pau e o outro aqui na meia-lua. Quando se chega a essa posição, tem que se ter sempre esses três jogadores aqui. Então digamos que o Gaia chegava lá, tinha que ter o Kurosaki, o Alcindo e eu aqui no meio, para que o jogador que chegue a essa posição, ele tenha várias opções para cruzamento. Pode ser ao contrário, digamos que seria um Kurosaki, um que está na frente, que se movimentasse e chegue aqui. Então é importante que tenha o outro atacante e mais um meio campo, digamos, para chegar aqui. Então ele tem sempre três opções, porque naturalmente vai estar bem congestionado aqui com vários defensores, né? 実際の試合で確認してみましょう。このジーコのセンタリングに対してゴール前ではニアポストに長谷川、ファーポストに黒崎、リミッティングサークルにアルシンド、3人が準備に入っています。続いてのプレーではこの3人が準備していることによって1本目のシュートが外れても第2、第3のシュートチャンスを生み出しました。A maioria das equipes, principalmente aqui no Japão, jogam com o líbero. Então, uma das jogadas que nós tínhamos ofensiva era justamente a boa movimentação do Alcindo, do Kurosaki e às vezes do Hasegawa. Quando vem com a bola aqui de trás, naturalmente um desses jogadores tem que fazer uma movimentação em X. Digamos que esse jogador vá para lá. Naturalmente este zagueiro vai acompanhar. Então tem que haver a penetração de meio campo aqui, onde muitas vezes penetrava o Carlos Alberto Santos, que fez vários gols por aqui. A mesma coisa do outro lado, quando há a movimentação deste jogador para o lado contrário. Essa penetração tem que ser rápida do jogador de meio campo para que não dê tempo do líbero sair na cobertura. それでは試合でそのプレーを見てみましょう。ボールを持つジーコの前で黒崎が斜めに走りディフェンダーを引きつけています。その空いたスペースに真中が走り込みジーコからのパスをシュートに結びつけました。次も X の形に動くのがよくわかるプレーです。ボールを持つアルシンドに対しその前をサントスが斜めに動きディフェンダーを引きつけています。ここでアルシンドはクロスするように動き空いたスペースからシュートを打つことができました。 Outro tipo de jogada que pode ser bastante utilizada é com o avanço dos laterais, mas tem que ser de surpresa, para quando estiverem todos esses jogadores aqui marcados, normalmente aqui se fecham bastante essa área, você quando está com a bola por aqui, se vier a bola desse lado esquerdo, é importante que o lateral faça essa movimentação para ajudar, ou ele fazendo isso para receber a bola, obriga ou esse vir aqui, abre uma brecha para a penetração do meio campo. Do lado esquerdo, a mesma coisa, né? Esse jogador, se ele der o combate lá na hora que ele recebe a bola, pode haver a penetração desse jogador aqui no meio campo. それでは見てみましょう。まず右サイドの秋田のプレーです。サントスと秋田が2人のディフェンダーを引きつけペナルティーエリアの右サイドにスペースができました。 そこに本田が走り込んできました。次は左サイドのプレーです。このスペースはこの時ディフェンダーにカバーされています。しかし石井が上がったことにより先ほどのディフェンダーは当然石井をチェックしに行きます。そこでスペースができアルシンドが走り込んでゴールに結びつきました。
Também o que pode existir, é claro, as jogadas que vai muito da criatividade dos jogadores, as jogadas de tabela, onde você vai tabela um para o outro. São jogadas rápidas, né? Normalmente são mais utilizadas quando você joga contra a defesa que joga em linha, sem o líbero. Você pode utilizar as tabelas, né? Desse jogar a bola para aqui e receber a bola na frente. É preciso ter muita velocidade para poder ganhar dos defensores, que normalmente são defensores rápidos. E outra jogada também é aquela que vem um jogador de meio campo, né? Ele dá a tabela e corre para receber, mas quem recebe a bola é um terceiro jogador na tabelinha. São jogadas realmente de pura criatividade e precisa-se ter espaço nessa região aqui para se fazer isso. それではまず壁パスからの得点シーンです。続いてはガヤからのパスを受けたアルシンドが壁パスと見せかけてフリーの熊谷にパスを出してシュートに結びつけたシーンです。次はジーコ、アルシンド、サントスのコンビネーションプレーです。アルシンドのリターンパスをジーコがスルー、そしてサントスからのダイレクトパスを見事なボレーヒールシュートでジーコが決めました。 O que nós sempre utilizamos aqui no Kashima foi justamente isso. Nós fazemos um treinamento de marcação na parte ofensiva, onde toda a equipe participava contra 8, né, que estão somente defendendo. Então nós tínhamos que, nesse espaço de campo, procurar movimentar a bola, criar todas as jogadas de overlap, de passe, de posse de bola e ao mesmo tempo estarmos defendendo também, já que a equipe azul tinha que fazer gol aqui. Então desse lado, digamos que defendia o Shunzo com Akita, aqui o Shunzo com o Okuno e aqui o Okuno com o Gaia. Então nós ficávamos praticamente no momento ofensivo com um espaço curto de campo para dificultar, mesmo esse adversário somente com 8, mas normalmente você quando ataca, os atacantes não voltam tanto. Então é preciso você fazer um tipo de treinamento quase que se adaptando daquelas situações que acontecem no jogo. それではアントラーズのミニゲームを実際に見てみましょう。ディフェンダーのオーバーラップからの攻撃。そしてオーバーラップした選手をおとりにしての壁パスからのシュート、フリーキックからの攻撃と実際の試合で使う状況に即して練習しています。Nós temos um ditado no Brasil que diz que a principal defesa é o ataque. Por quê? A jogada ofensiva é aquela que busca o gol. O gol é a razão maior do futebol. O gol é que traz emoção. A maioria das pessoas que vão ao estádio vão para ver o gol. Então eu não sei se por eu ser atacante, sempre dediquei e tive uma preocupação a mais com a parte ofensiva, em criar as jogadas de ataque para que eu chegasse com maior rapidez ao gol.